Por isso que a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos então foram da glória de Deus e estão da glória de Deus e permanecem no pecado todos aqueles que não se voltam para a restauração que foi feita por Cristo na cruz do Calvário. Por isso que a justiça de Deus, a condenação por causa do pecado, ela se revelou, ela se mostrou no Evangelho, no sacrifício de Cristo. Por isso que em Tito capítulo 2, verso 11, fala que a graça de Deus se manifesta salvadora a todos. Mas na vida de quem essa graça ela é evidenciada? Por isso que caris quer dizer graça, favor imerecido, e o carisma, que é a graça evidenciada na vida de muitas pessoas gratuitamente, mas precisa ser evidenciada. Como é evidenciada? No versículo 12 de Tito 2 fala que educando-nos para que renegadas as paixões mundanas, ou seja, como que nós sabemos que a graça nos alcançou? Quando nós passamos a ser guiados pela palavra para um objetivo. No versículo 14 de Tito 2 também fala que Cristo Jesus, nosso Deus, ele a si mesmo se entregou para formar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. No versículo anterior, no 13, fala que nós temos um outro objetivo, aguardando a bendita esperança, o arrebatamento da igreja. Por isso nós devemos nos purificar de toda injustiça. Se temos nós tais promessas, como fala em 2 Coríntios 7:1, então nós devemos nos purificar, nos separar de toda de uma vida que pela palavra de Deus é desagradável ao Senhor e aos preceitos bíblicos. Então nós nos separamos, não para sermos salvos, mas uma consequência da salvação, como a Bíblia fala em Mateus 12:33, que a árvore se conhece pelos frutos. E quais são esses frutos? Se o amor de Cristo nos alcançou verdadeiramente, então ele vai nos constranger a não viver mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em mim, em nós, pela palavra. João capítulo 15, verso 8, 7 e 8, se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós. Então nós demonstraremos isso com frutos, com uma vida cristã, e assim então o Pai será glorificado, e assim então nós seremos verdadeiramente discípulos. Então no capítulo 1, Paulo vem falando do Evangelho, e vem falando da rejeição das pessoas com relação ao Evangelho. E eles então transformaram a verdade de Deus em mentira, e mesmo Deus tendo se revelado por meio da natureza, da consciência humana, e de uma forma plena pela palavra, que é o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, e havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, hoje ele nos fala pelo Filho, pela palavra de Deus. Então nossa única regra de fé e prática é a palavra. 2 Coríntios 10:4 mostra aqui, a nossa 10:4 e 5, mostra que a nossa mente ela está cativa aos textos da Bíblia. Se você é guiado pela palavra, então você é inclinado para as coisas do Espírito e a vida eterna. Se não é guiado pela palavra, você pode frequentar uma igreja, você pode ter funções e cargos na igreja, você pode ser uma boa pessoa, você pode fazer tudo certinho para a sociedade, mas você não entrará no reino dos céus. Jesus fala isso. Sem mim nada podeis fazer. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então aqui há uma rejeição do ser humano. Eles não querem saber de Deus. Por isso que se tornam indesculpáveis. No capítulo 3, o apóstolo Paulo fala da condição humana, que é de não existe nenhum justo sequer, e todos pecaram. E justificados então gratuitamente pela cruz de Cristo. Por sua bondade, por sua benevolência, por seu beneplácito, então nós somos alcançados. Só que no capítulo 2 vai mostrando realmente quem são essas pessoas que herdarão a vida eterna. Presta atenção a partir do versículo 4 do capítulo 2 de Romanos. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, ou seja, nós somos conduzidos pelo Espírito ao arrependimento. Deus proporcionou no coração de todas as pessoas responderem a esse chamado. Nós não podemos anular o livre-arbítrio, senão nós chegaremos à conclusão de que Deus quis o pecado. E isso é uma afronta à santidade do Senhor.
A Bíblia fala que Deus, ele aprouve salvar os que creem pela loucura da pregação. E loucura para os que perecem, porque a pessoa tem consciência. Então ela rejeita a verdade de Deus e por isso que ela não herdará a vida eterna, mas que Deus proporcionou a todos. Olha no versículo 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, olha para isso. Segundo a tua dureza. Não é que Deus reservou esse coração para não crer. Segundo a tua dureza. Ou seja, um coração que não quer se converter. Romanos 11:32 fala que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Mas tem corações que são duros. Mas segundo a tua dureza. Não foi Deus que fez aquele coração não crer. Deus reservou esses vasos e essas pessoas para irem para o inferno. Não. Segundo a tua dureza. Deus não é louco. Deus não é louco. Então, está dizendo aqui, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, porque Deus vai julgar o mundo dessa forma. Ah, se Deus quiser lançar todo mundo no inferno e ponto final ele lança? Sim, mas Deus não faz isso. Ele não se revelou dessa forma na palavra. Porque ele vai julgar, por isso que se torna indesculpáveis. Adão e Eva pecou, eu não tive culpa, mas fui afetado por esse pecado. Eu tive consciência desse pecado. Houve a restauração na cruz. Eu rejeito ou aceito essa mensagem. Não é que eu aceito ou rejeito ser salvo. Não. Eu aceito ou rejeito a mensagem de salvação que vai me salvar. Não sou eu quem me salva. Mas eu posso desprezar essa mensagem, assim como o jovem rico desprezou também essa mensagem. Então, segundo a tua dureza e coração impenitente. O que é um coração impenitente? É uma pessoa que não se penitencia, não fica triste com o pecado. Nós vemos isso hoje no meio da igreja cristã. As pessoas estão vivendo, os relacionamentos, não deu certo, parte para outra. Os casamentos estão se desfazendo. Por isso que a Bíblia fala em Mateus 24:37, quando fala dos dias de Noé, casando e dando-se em casamento. As pessoas estão vivendo em prostituição, as pessoas estão vivendo em corrupção. Pastores estão mercadejando a palavra de Deus. As pessoas estão buscando a Deus simplesmente para ficarem ricas. Porque se a pessoa serve a Deus por dinheiro, ela servirá a Satanás por um preço ainda maior, por um valor maior. Então é um coração impenitente. Essa pessoa não reconhece a miséria, como o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou seja, Romanos 7, o apóstolo Paulo vai mostrando ali como nós devemos nos condoer com o pecado, chorar, nos arrependermos, nos humilharmos. Aí sim o Senhor vai sarar a terra do nosso coração, transformando em uma terra fértil, que recebe o Evangelho verdadeiramente, e então produz frutos pacíficos, frutos de justiça. Coração impenitente são pessoas que não se penitenciam com o pecado, já não estão mais nem aí. Estão vivendo da forma como eles acham ser o certo viver. Então, no versículo 6 fala assim, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ou seja, eis que põe diante de vós o caminho do bem, do mal, da morte e da vida. Escolha o bem para que vivais. Este bem, e aqui o texto vai falando, eu vou mencionar já o texto todo. E vida eterna, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então vamos falar aqui do bem e do mal. Este bem é o que os anjos disseram aos pastores ali em Belém, quando no nascimento do Senhor. Glória a Deus das maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Este bem foi feito na cruz do Calvário. Cristo, ou seja, uma fé cristocêntrica, o sangue do Senhor derramado para a restauração do pecado original, de tudo aquilo que se perdeu lá no Éden, e que nós fomos corrompidos e atingidos, e todos acabaram pecando e foram destituídos da glória de Deus. Quando nós nos voltamos para essa mensagem, então nós vamos buscando o que essa mensagem traz: glória, honra e incorrupção. É a caminhada cristã. 1 Coríntios 1,30 fala que nós fomos feitos em Deus, em Cristo, por Deus,
sabedoria, justiça, santificação e redenção. Os 4 estágios da vida cristã. A bondade e a sabedoria de Deus nos conduz ao arrependimento. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E a sabedoria, a palavra de Deus, ela é mais valiosa do que o ouro e do que a prata. Muitas pessoas estão desprezando a sabedoria de Deus, a palavra, e estão buscando o ouro e a prata. Estão buscando aquilo que Satanás ofereceu para Cristo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E como que as pessoas fazem isso? Desprezando a palavra, desprezando uma vida verdadeiramente cristã e o chamado para a igreja. Desprezando aquilo que a Bíblia fala sobre finanças, por exemplo. As pessoas estão cada vez mais fascinadas com as riquezas. Elas estão cada vez mais fascinadas com um mundo capitalista e consumista. Os cristãos hoje eles não aceitam fazer igual João Batista. Importa que ele cresça, a palavra em nós cresça e que nós venhamos diminuir. Que é como um remendo novo em pano velho e vinho novo em odre velho. A palavra de Deus não bate com as nossas opiniões. A palavra de Deus não bate com este mundo tenebroso. Por isso que a palavra em nós é como uma candeia que vai brilhando em lugar tenebroso, que é o nosso interior, que você não resolve com inteligência emocional, que você não resolve com psicologia, que você não resolve com artifícios humanos, ainda que por um tempo esteja dando certo, mas o dia mau virá. Então não se resolve com isso, é como a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, que é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que a luz da alva, quem é a estrela da alva? Quem é a estrela da manhã? Cristo. Por isso que todo o corpo, toda junta bem ajustado, vai crescendo como um corpo de Cristo, até chegar à estatura do varão perfeito, à estatura de Cristo, tendo a mente de Cristo, dominados pela palavra, sendo guiados pela palavra, até que a luz da alva nasça em vossos corações, ou seja, uma plenitude em Cristo. As pessoas estão desprezando isso. E quando elas fazem isso, elas buscam o mal com L, que é uma situação, que é um outro caminho que Deus proporciona, como fala em Isaías 45:7. Eu crio as trevas, crio o bem e o mal. Tem 2 caminhos. O Senhor ele te dá uma outra opção de não servi-lo, e não servir a Deus, e não ser guiado pela palavra, porque vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós só somos limpos verdadeiramente e espiritualmente pela palavra de Deus. E nós só conhecemos plenamente a Cristo pela palavra de Deus, porque ela fala de Cristo. Lucas 24:27, Jesus fala que a espinha dorsal do Antigo Testamento fala dele. E ele foi revelado no Novo. Então isso tem que estar em nossos corações. Quando nós não fazemos isso, nós buscamos o mal. E aí nós estamos enquadrados então naquelas pessoas que veem Deus de uma forma distorcida, como que o véu ainda está tampando e tapando os nossos olhos espirituais, e o Deus desse século então tem cegado o entendimento de muitas pessoas. E passa a ser um entendimento nulo, obscurecido e alheios à vida com Deus e separados então da comunidade de Israel, o Israel espiritual, que é o povo de Deus, a igreja. E que um dia estará no céu e que será arrebatada em breve. Viva a tua vida normalmente, não precisa parar de fazer as coisas que você faz, mas dê prioridade àquilo que realmente vai ter o peso de glória, como o apóstolo Paulo fala, e aquilo que olho nenhum viu, nenhum ouvido ouviu, nem nunca subiu ao centro das emoções humanas, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqueles que o amam verdadeiramente são seus discípulos e examinam as Escrituras e têm-na como única regra de fé. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.